Mulheres de fé. No tempo antigo, as mulheres tinham pouco ou nenhum valor. Não representavam força de trabalho ou proteção para o clã, para a tribo. Pelo contrário, eram mulheres que sequer podiam falar. Elas não tinham direito, não podiam expressar nem reivindicar qualquer direito. Ao contrário, o homem tinha o pater potestas. E quando o homem falecia, a viúva mandava menos do que os filhos. Mas e se não tivesse filhos, quem seria por ela? Ninguém. Ela era pouco mais do que nada, um objeto, uma coisa a ser disponível. Mas nós temos mulheres de fé, citadas pelo apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 11. Ele explica primeiro. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a promessa das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. De que antigos ele está falando aqui? Hoje vamos tratar do que ele está dizendo lá no capítulo 11, verso 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Pela fé, mulheres tiveram de volta os seus filhos. Dois exemplos nós vamos trazer aqui, registrados lá em Reis, em 1 Reis, capítulo 17, versos 18 a 24. Vamos então, capítulo 17, verso 1 inicialmente. Ora, Elias, é o contexto, portanto, estamos falando de Elias. Elias, o tesbita, ou Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. Quem era Acabe? Um rei perverso que havia cercado Israel. Ele era um rei de Israel, mas havia cercado Israel do paganismo, com idolatria, por conta da sua perversa rainha, aquela perversa Jezebel. Ela era uma das piores criaturas já registradas pela Bíblia. Uma mulher muito perversa. E aqui está, ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante minha palavra. A partir daí, Elias passa a ser como aquele que perturba Israel, nas palavras do próprio Acabe. Ele passa a ser uma pessoa revestida do grande poder divino para grandes milagres, mas também para grande calamidade, aquela que estava diante dos olhos deles. Vemos então aqui do versos 8, leio do verso 7 até o verso 24, a história para entendermos o contexto. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. É justo uma viúva, tanta gente abastada ainda no reino de Acabe, alguns fiéis, quem sabe alguns da igreja, quem sabe algum rico do povo, para atender aquele importante profeta. Não, era uma viúva, naquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Colhendo gravetos, uma viúva colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Quem era essa viúva? Uma viúva que não era do povo de Deus. Ela não era uma pessoa que estava adepta à fé cristã, à fé do Deus Jeová. Pelo contrário, ela estava agora diante daquele que era o causador da seca, porque ele havia dito que não choveria. Pode me trazer água? Era o momento de uma vingança, era o momento, quem sabe você que disse que não choveria até que falasse, fala, porque nós estamos todos morrendo de sede e de fome. Abre a boca e fala para que chova, para que nós possamos ser livres da sua própria maldição. Mas Deus disse que ordenou a ela para dar comida: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Veja que ela fala o teu, porque não era o Deus natural da terra dela. Elias não estava dentro do território de Israel.
Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhadinho de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que o comamos e depois morramos. Que tragédia estava agora assolada sobre o lugar, sobre a terra e sobre aquela viúva, que além de viúva ainda seu rebento, a única esperança, aquele filho, agora estava à beira da morte para ficar sem comida e sem água. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Que coisa, um profeta, um homem de Deus, em vez de pensar na pobre viúva que estava à morte e o seu filho com a última refeição a ser preparada com um bocado de farinha e um pingo de azeite, ele faça primeiro para mim. Bem, vamos ver o desfecho. Traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Que fé! Que fé essa mulher! Deixar o sustento do próprio filho e o dela mesma, o último sustento possível, e entregar ao profeta. Confiar na palavra do profeta. Pois a farinha vazia não se acabou. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, verso 15. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. Tragédia pouca é bobagem, não é? Mas ela confiou em Deus. Deus prometeu o sustento até para ela e para a família, até que voltasse a chover. E agora o filho morre e a promessa de sustento até que o filho pudesse superar a crise. E a mulher reclamou a Elias, verso 18. Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Aquela mulher se reconhecia como pecadora, mas ela estava agora sob a maldição do povo, porque as mulheres viúvas e sozinhas eram tidas como malditas, desamparadas por Deus e pelos homens. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. O menino ressuscitou pelo poder de Deus na palavra do profeta. Tudo por conta da fé, da confiança, capaz de entregar o último bocado para a sobrevivência do profeta. A confiança na palavra de Deus também foi registrada em 2 Reis, capítulo 4, verso 1 até o verso 7. E aqui trata de uma outra viúva, uma viúva rica. Mas veja, 2 Reis 4, de 1 até o verso 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Uma viúva dentre aqueles que serviam ao profeta, um profeta servindo ao profeta Elias, e agora, Eliseu, desculpe, e agora esse servo morre. Qual a providência que você vai tomar? Cadê minha aposentadoria? Cadê o meu direito? Como que eu vou viver agora? Ele estava servindo, ele servia a ti e ao teu Deus. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora, continua aqui o livro de 2 Reis, no capítulo 4.
Segunda Reis, capítulo 4, e o verso 2. O credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Não bastava a certeza de passar necessidade, estar passando miséria. E o profeta ali diante dela, vendo o morto que havia o servido e a família dele sendo vendida como escravo para pagar dívidas. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. A fé não pode ser pequena. Peça muitas vasilhas emprestadas. Ela não tinha vasilhas e só tinha um pouquinho de azeite, nem a farinha ela tinha. A morte era iminente. A escravidão dos filhos era uma certeza. E a sua solidão e o seu desamparo total. Depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta. Derrame daquele azeite em cada uma vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Ele lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas. Vá, venda o azeite. Portanto, não foi apenas para seu sustento, mas foi também para solucionar o problema da escravidão, a escravidão e a morte. Ela vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda não poderão viver do que sobrar. Não foi apenas uma providência momentânea, mas uma providência duradoura. Ela pôde não apenas pagar as dívidas, mas ter a certeza da solução do problema das suas finanças. E no capítulo 4, do versos 17 até o 37, continua a história desse grande profeta, Eliseu. Mas como Eliseu lhes dissera, a mulher engravidou. Aqui nós estamos falando daquela viúva rica que não tinha filhos, mas ela não estava tão preocupada com isso porque a abastança estava em sua porta. Ela tinha fartura, mas a ideia de uma solidão, de um desamparo, era uma certeza também. A mulher engravidou, desculpem, verso 15. Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta e lhe disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. As esperanças dela quanto a filhos já haviam expirado. Ela não tinha qualquer esperança para a solução desse problema. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os 6 filhos, portanto um homem que estava a colher das bênçãos de Deus, estava colhendo dos cereais. De repente ele começou a chamar o pai gritando: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou com o colo dela até o meio-dia e morreu. De que vale a promessa do profeta se o filho morreu ainda novo? Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela clamou ao marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ela não falou da morte do filho, ela não reclamou, ela não murmurou. Vou buscar solução em Deus. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é a lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Veja que o costume dela era, aos sábados, ir à igreja e frequentar também as festas das luas novas, as promessas bíblicas a respeito da salvação que viria de Deus. Quando ela viu a distância, disse aos seus servos Geazi: olhe, é a sunamita.
ali estava Eliseu com seu servo Geazi. Olhe, é a sunamita. Portanto, também uma mulher forasteira. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Essa fé eu gostaria de ter para mim. A fé de dizer: meu filho está morto. Não, ela falou: está tudo bem, porque eu estou aos pés do profeta do Senhor. Eu estou em comunicação com Deus. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou, escondeu de mim a razão de sua angústia. Um profeta não pôde saber a razão da angústia. Ela mesma disse: está tudo bem. Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto e pegue meu cajado e corra. Por quê? Porque no verso 28, e disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Isso vai lembrar a fé das pessoas que procuravam Jesus, né? Uma fé capaz de transpor obstáculos. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mão com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eu me lembro agora de Jesus deitado por sobre aquele menino também para trazer de volta à vida. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino respirou 7 vezes e abriu os olhos. Expirou, ele expirou, não respirou 7 vezes e abriu os olhos. Bom, se o menino agora expirou, Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sulamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. E ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o seu filho e saiu. Saiu abençoada, a promessa foi cumprida. O filho veio e a ressurreição do filho também. Veja, nós temos a ressurreição de pessoas desde os antigos tempos e a certeza de que com Deus tudo é possível. Vê e entende, é um programa que vem ao nosso coração pela palavra de Deus, traduzindo a vontade de Deus para mim e para a sua vida. E a vontade dele é crer. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E você está nesse mundo morto de pecados, morto no pecado, a ressurreição chega à tua porta ainda agora. E a promessa de Deus é que a vida torna a nós vamos sair do mundo de pecado e vir para o mundo de Deus, o mundo das luzes. Desde que estejamos com fé e obedecendo a palavra de Deus, vendo e entendendo. Ei, vê e entende. Curta e compartilhe esse programa, siga essa programação, vem com a gente, abençoa os outros multiplicando essa palavra e seja abençoado ao abrir a palavra de Deus. Oremos juntos. Pai amado, Pai querido, obrigado por essas pessoas queridas e maravilhosas que acompanham essa programação e que são, como eu, muito abençoadas pelas ricas promessas que se concretizaram no passado, que nos fortalecem hoje para o teu breve cumprimento da teu retorno, onde os meus queridos parentes que estão descansando na sepultura, dormindo, onde saiu deles o fôlego da vida e estão no pó da terra, retornarão. E eu poderei abraçá-los junto contigo quando o Senhor retornar a essa terra. Fortalece a nossa fé, a nossa esperança, faz-nos viver junto aos teus profetas. A tua palavra é o que peço para todos, em nome de Jesus. Amém.
Paz e graça, não esqueça, curta, compartilha e siga essa programação. Que Deus te abençoe e muito.